Está prestes a fechar mais um ano civil e para o Vitória, digamos que este ano de 2011 foi verdadeiramente atípico, porque se podemos, por um lado, considerar que a primeira metade desse ano foi positiva, já a segunda acabaria por ser marcada por várias convulsões. É um ano que termina com o pedido ou a exigência por parte dos sócios da marcação de 2 Assembleias Gerais, uma para aprovar ainda o relatório e contas do ano de 2010 e uma outra com o objetivo de destituir os atuais órgãos sociais. Por isso, impõe-se, neste fecho de ciclo, neste fecho de ano, impõe-se uma conversa com aquele que é o defensor, digamos que é o número 1 na defesa intransigente no que diz respeito aos direitos dos sócios na Assembleia Geral de Vitória. O Presidente da Mesa, o Dr. João Cardoso. Doutor, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de podermos esclarecer alguma contra-informação que circula na praça pública e, portanto, espero que no final desta entrevista possamos todos ficar devidamente esclarecidos sobre o estado desta situação. É exatamente esse o objetivo, naturalmente. Muito obrigado por ter acedido ao convite. Doutor, e podemos começar exatamente por aí. Creio que estará de acordo se considerarmos que a primeira metade do ano foi positiva, porque o Vitória, em termos desportivos, conseguiu o apuramento para a Liga Europa, chegou à final da Taça de Portugal, uma situação que já não ocorria há mais de 2 décadas, mas a partir daí como que tudo descambou. Bom, eu direi que, de facto, do ponto de vista desportivo, a época finda, portanto, que terminou em meados do ano, correu muitíssimo bem, nomeadamente com a presença numa final da Taça de Portugal, que já não acontecia, salvo erro, há 23 anos. Mas, infelizmente, a vida do clube não se reduz à esfera desportiva, portanto, tem outras componentes, nomeadamente a económico-financeira, e, de facto, aí as coisas poderiam e deveriam ter corrido de forma bastante melhor. Face aos encaixes que foram possíveis, que foi possível realizar, eu julgo que teria sido possível conseguir um exercício nessa perspectiva também, pelo menos ao nível daquilo que foi conseguido a nível desportivo. Portanto, nessa perspectiva, eu diria que há um impacto técnico entre o sucesso que foi conseguido na área desportiva e o relativo insucesso que foi conseguido na área financeira. E nessa questão da era financeira do menor, da menor competência, se quisermos, nessa questão. O senhor já falou e pôs o dedo na ferida numa recente Assembleia Geral, deu a sua opinião. O que é que acha que verdadeiramente foi mal feito? Ou foi tudo eu acho que há unicamente da conjuntura? Não tem a ver, Ela não tem a ver só com a conjuntura, até porque a conjuntura foi extremamente favorável ao Vitória, como sabe, com um encaixe financeiro extraordinário, na casa dos 7 milhões de euros, o que deveria ter permitido, portanto, um exercício bastante mais satisfatório, não é? E, portanto, nesse particular, eu julgo que as condições que foram conseguidas foram absolutamente fantásticas. O que me parece, e é uma questão de fundo, quase diria estatutária, é o constante desrespeito pelos orçamentos que são definidos em Assembleia Geral, que deveriam ser entendidos como mandatos para que a direção possa executar, e infelizmente, eu já disse isto, inclusivamente, já disse isto publicamente, infelizmente, que não é de agora, portanto sempre foi assim, pelo menos que eu me recordo, no passado recente, nunca passaram de meros instrumentos estatutários de apresentação do orçamento, porque é obrigatório apresentá-lo, porque depois não se faz o acompanhamento devido e o respeito, repito, por aquilo que é o mandato dos sócios, que é aquilo que é legitimado em termos de Assembleia Geral, portanto, em termos orçamentais. O que ocorreu foi, de facto, a ultrapassagem de tudo aquilo que foi orçamentado, portanto, em termos de custos, não é? Não houve rigor, porque o Vitória continua a ser uma máquina demasiado pesada. Eu julgo que a máquina é demasiado pesada e julgo que também terá havido, se calhar, alguma ambição em demasia face àquilo que, na minha perspectiva, é o Vitória. Eu julgo que a própria direção terá tido uma ambição ou tentou protagonizar uma ambição, se calhar, demasiado elevada no investimento que fez na equipa de futebol, procurando alcançar êxitos que, porventura, não estarão num futuro imediato ao alcance do clube. Foi seduzida pela própria ambição dos sócios, é isso? Eu julgo que sim, porque, de facto, o nível salarial a que chegou o Vitória, pelo menos na época, e nas contas a que tivemos a oportunidade de assistir, na época transata foi, de facto, demasiado elevado. Eu recordo que os custos salariais ultrapassaram aquilo que são as receitas, o que foram as receitas correntes do Vitória, o que é, obviamente, quer dizer, uma situação quase de falência técnica, não é? Quando fala na questão dos orçamentos que não são respeitados, está aí explicitamente a sugerir uma revisão estatutária?
Inequivocamente. Eu acho que os orçamentos, mais do que instrumentos para cumprir, portanto, aquilo que está definido em termos de estatutos, terão que ser, de facto, mandatos rigorosamente cumpridos e só ultrapassados ou só com desvios de 5, 10%, o que seja possível, e devidamente justificados até por um órgão superior à direção que suporte e que legitime esses desvios. E com responsabilização por parte de quem dirige? Sim, porque não? Se quem dá um mandato, que é uma Assembleia Geral, portanto, uma direção, para executar um orçamento de 10 milhões de euros e que faça um orçamento de 12 ou 13 ou 14, isto, repito, não é exclusivo desta direção, sempre foi assim, nas contas que eu vi, portanto, porque de facto o orçamento nunca foi respeitado, nunca foi levado a sério, infelizmente direi eu, e portanto eu acho que tem que haver da parte do Vitória, portanto, um órgão que tutele essa execução orçamental, porque esse sim deve ser o mandato e deve estar, ou deve começar aí o rigor em termos de contas do Vitória. Deve ser exatamente pela execução do orçamento. E com base nesses pressupostos, creio que viu com naturalidade o chumbo das contas, então? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, muito honestamente. Uma coisa é conseguir, vamos lá ver, o chumbo efetivo das contas em nada acrescenta ao Vitória. Pelo contrário, é mais um problema e que nada resolve em termos do futuro imediato, daquilo que é a conta e daquilo que é a exploração corrente do Vitória, porque as contas são aquilo que são. Foi, de facto, já o disse publicamente e disse na Assembleia, foi, de facto, um exercício mal conseguido, do ponto de vista económico e financeiro. Eu próprio, face àquilo que tinha sido gerado em termos de receitas restaurantes, estava à espera de encontrar e estava à espera de ver um exercício completamente diferente, eu disse na própria Assembleia, mas não me parece que o chumbo em si próprio seja, ou tenha sido o melhor caminho de mostrar a direção, o desacordo ou o desagrado por aquilo que foi conseguido. Há formas mais explícitas ou menos penalizantes para a instituição do que aquele chumbo. Nomeadamente até através de intervenções públicas que justifiquem, que suportem, que, nomeadamente através de normativos estatutários que proíbam ou que limitem a direção, que esteja em vigor, obviamente, e que esteja em exercício. Não é esta que está em causa, logicamente, isto que fique perfeitamente claro. E, portanto, que limite os gastos àquilo que está orçamentado, porque se o orçamento tivesse sido cumprido, teria sido um exercício verdadeiramente fantástico em termos económicos e financeiros. Não é? Então é mais apologista da ideia de que o chumbo das contas foi refletido, sobretudo porque a bola na altura não entrava? Indiscutivelmente. Eu julgo que a direção também teve um discurso, como já disse há um bocadinho, de muita ambição, portanto, e a forma como apresentou as contas e aquilo que foi dito na pré-época foi de facto de que iria haver um investimento muito grande na equipa de futebol e obviamente que não é agradável ir discutir a aprovação ou ir apresentar aos sócios a aprovação de um relatório de contas em último lugar, certamente se recordará. E portanto eu julgo que foi mais o estado da situação na tabela classificativa que levou a esse chumbo do que propriamente o desempenho em si próprio. Aí há que criar condições para que de facto o clube ou a direção que esteja em exercício não tenha a possibilidade sequer de fazer ou de ter as decisões ou de ter os desvios que apresentou naquele exercício. Mas pensar assim não é um atestado de minoridade intelectual passado aos sócios? Não, os sócios, não vejo isso de maneira nenhuma, os sócios acreditam naquilo que é proposto em termos de orçamento, viabilizam um orçamento que é apresentado com base em determinados pressupostos e obviamente acreditam na sua execução. Portanto, aos sócios nunca. Não é? Os sócios agem de boa fé, acreditam naquilo que lhes é apresentado e viabilizam. Ponto final. Agora, o que não é possível, mas repito, não é exclusivo desta direção, não é exclusivo deste mandato, longe disso, muito longe disso, o que não é possível é nós continuamente, eu já disse isto várias vezes, é continuamente sermos violentados com sucessivos incumprimentos daquilo que é orçamentado. Aliás, imagina o que seria numa empresa, fosse ela qual fosse, ou seja, um instituto, seja uma Câmara, seja o próprio Governo, permanentemente apresentar os desvios orçamentais que vai apresentando, ou que o Vitória tem vindo a apresentar. Não? Portanto, seria, de facto, o descalabro completo. Não? E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Não? Ou poderá acontecer em condições perfeitamente justificáveis e, para isso, na minha perspectiva, que haja alguém que legitime esses desvios e essas ultrapassagens. Não? Doutor, entretanto, o que é certo é que as contas não foram aprovadas e terão, naturalmente, de ser ratificadas numa próxima Assembleia Geral. E, como assumimos aqui o compromisso de esclarecer algumas dúvidas, vamos começar exatamente por aí, por saber porque é que essa Assembleia ainda não foi marcada. Ainda não foi marcada por um motivo muito simples, porque para apresentar numa Assembleia aquilo que foi já apresentado e discutimos exatamente as mesmas questões que foram já discutidas, não me parece que
que vale a pena, porque é estar a chover no molhado, logicamente, não é? Aquilo que eu pedi à direção, e que a direção sei que está a fazer, é que faça um estudo de reestruturação económico-financeira do clube, que apresente medidas de reestruturação e de contenção em termos de custos, com medidas concretas, obviamente, isto sei que o está a fazer também, e logo que isso seja conseguido, obviamente iremos marcar a Assembleia para que essas medidas que a direção venha a tomar sejam apresentadas e suportem, no fundo, a viabilização do relatório de contas que agora foi chumbado. Portanto, no seguimento da sugestão que foi feita por alguns associados na Assembleia Geral, perfeitamente. Os números serão exatamente os mesmos, porque têm forçosamente de ser os mesmos. Deixe-me só interromper, eu devo dizer-lhe que a Assembleia foi de facto sui generis, porque de facto foi uma Assembleia verdadeiramente caótica, mas que no meio das intervenções que houve intervenções extremamente produtivas e brilhantes, até diria mesmo. Não tenho agora presentes os nomes, mas recordo-me de uma delas que, de facto, argumentou exatamente isto que eu acabei de dizer. Portanto, faz sentido que a direção faça uma reflexão profunda sobre o Estado, sobre a conta de exploração do clube. Luís Cirilo. Não sei se foi o Luís. Foi? Pronto, então se foi o Luís Cirilo, o seu dono. Que faça, de facto, um estudo e que faça uma análise profunda àquilo que é a conta de exploração do Vitória, em termos nomeadamente em termos de custos, e que apresente medidas concretas de reestruturação e de redução, que é daquilo que estamos a falar, para que seja execuível no futuro próximo a viabilidade do clube. Não é? Tem essa promessa da direção, de que o trabalho está a ser feito? Foi discutido com a direção, inclusivamente em reunião com os órgãos sociais todos, há cerca de um mês e meio, se não me falha a memória, portanto, e aquilo que nos foi dito pela direção é que esse estudo está a ser feito, essas medidas estão a ser tomadas e irão até já produzir. Aliás, penso que os próprios jornais têm feito alusão a isso, nomeadamente à redução do plantel e ao emagrecimento do plantel e da massa salarial por consequência, e portanto isso julgo não tenho certeza que está a ser feito. São e logo decisões que haja já enquadradas nesse plano? Eu julgo que sim, a minha leitura é essa, portanto é que a direção consciente de facto de que a massa salarial que estava a ser utilizada em termos de Vitória, que estava muito para além das suas capacidades, e estará a fazer esse emagrecimento que é de alimentar bom senso. Mas teve feedback nessa conversa relativamente ao timing de eventual marcação da Assembleia? Não está nada definido. O que ficou definido foi logo que haja condições para que isso seja feito, marcarmos a Assembleia, obviamente. Porque, como lhe disse, não faz sentido nenhum, as contas são aquilo que são, não vamos alterá-las, elas estão auditadas, estão certificadas pelo ROC, portanto não vale a pena, as contas são aquilo que são. Ponto final. O que faz sentido, e sim, isso faz todo sentido, é que o clube, e a direção em concreto, faça uma reflexão profunda sobre aquilo que tem, em termos de custos correntes no clube, e que tome medidas com vista à sua redução, que é imperativo que o faça. Nega, portanto, aquela ideia que sempre se instala nestas situações de que, eventualmente, a direção esteja à espera de um momento melhor do ponto de vista desportivo. Para marcar eu não vejo o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Quer dizer, um momento desportivo, por muito, nem que na terça-feira goleamos o Benfica e a seguir demos 10-0, não sei o quê, isso não vai influenciar em rigorosamente nada aquilo que o Vitória tem dentro de si, que é uma conta de exploração ou que é uma estrutura de custos verdadeiramente fora das suas possibilidades. E, portanto... Sim, mas pode influenciar a votação, não é? Sim, mas não sei, isso é minoridade, é passar um atestado de minoridade, quer à direção, quer aos próprios associados, muito honestamente. Quer dizer, estamos a pensar que as contas vão ser aprovadas unicamente porque o clube vai ganhar, quer dizer, parece-me um atestado de minoridade aos associados. Dr. João Cardoso, esclareça-nos um ponto que eu creio que também é fundamental nesta questão. Se porventura vamos imaginar, a partir deste pressuposto, não passa disso, se porventura as contas fossem de novo chumbadas, isso faria cair imediatamente os órgãos sociais? Do ponto de vista estatutário, não. Do ponto de vista moral, parece-me completamente óbvio, não é? Quer dizer, não passa pela cabeça que a direção, tendo umas contas de novo chumbadas, que se sentisse legitimada a continuar à frente dos destinos do Vitória, como é óbvio, não é? Portanto, parece-me agora, estatutariamente, não há nada que obrigue ou que leve, que seja consequência, que a admissão dos órgãos sociais seja consequência de um recuso ou de uma votação de um relatório de contas. Essa é mais uma lacuna estatutária, ou não? Eu não acho que seja uma lacuna estatutária, porque acho que é do bom senso e da boa convivência democrática. Quer dizer, a partir do momento em que nós apresentamos umas contas, são recusadas, nós, a direção, apresentamos umas contas, são recusadas, voltamos a apresentar, são recusadas, quer dizer, eu acho que fica perfeitamente claro que a direção deixa ter condições minimamente de apoio em termos de associados para continuar a manter o seu mandato, não é? Isto é uma questão, não é necessário que esteja não, por escrito. Que seja necessário, era o que faltava, não é? Do seu ponto de vista, é sensato esperar pela marcação da Assembleia Geral até quando?
Qual a Assembleia Geral? Esta do Sim, estamos ainda final do mês de janeiro, imperativamente. Esperar até lá? Sim. Para marcar depois? Para marcar depois. Relativamente à questão das contas. Estamos a falar da questão das contas. Porque é suposto que durante o mês de janeiro essas alterações em termos de custos salariais, portanto, em termos daquilo que é o emagrecimento do plantel, esteja concluído. A promessa que nos foi feita do Sr. Presidente é que o orçamento que está em curso neste momento estará a ser cumprido. Pelo menos é essa a expectativa que nós temos e, portanto, a partir daí eu penso que há condições para que seja presente outra vez as contas, a votação. Entretanto, e antes disso, já se tinha criado uma outra convulsão à volta do pedido de marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária, onde eventualmente seria discutida a destituição dos órgãos sociais. Eventualmente não, apenas com esse objetivo. Apenas com esse objetivo. Exatamente. E vamos começar também por aí, pela questão da ainda não marcação da Assembleia Geral. Por um motivo muito simples, porque o pedido que nos foi feito, que nós recepcionamos, penso que no dia 30 de abril, no dia 30 de novembro, se não me falha a memória, não reunia as condições que nós entendemos minimamente legais para poder ser convocada essa Assembleia. E quais são? Olha, nomeadamente eu posso lhe adiantar 2 ou 3, porque não me parece que a carta já foi enviada, portanto, com as notas que tinham que ser enviadas a quem nos apresentou a petição, nomeadamente que não houvesse dúvidas sobre a inequívoca vontade dos associados que subscreveram aquela petição na marcação dessa Assembleia. Eu recordo, deixe-me dar-lhe só esta nota, nós estamos a falar de uma petição que foi assinada por 170 pessoas, números redondos. E, portanto, estamos a falar de um universo muito pequeno comparativamente àquilo que é o número de associados do Vitória. Isto não é nenhum desrespeito. Esse é um dos tais buracos de... Certo, mas é aquilo que temos, é com aquilo que vamos gerir, é com aquilo que vamos, obviamente, vamos respeitar os estatutos e ponto final. Isso não está em causa, logicamente. Agora, deixe-me dar-lhe nota de que, mesmo nesses 170, portanto, nós tivemos muitas dúvidas, para não lhe dizer que tivemos a certeza, de que não fica expresso, ou ficam-nos muitas dúvidas sobre a inequívoca vontade em convocar essa Assembleia. Como é que consegue discernir isso? Pelo texto ou pela forma como a petição nos foi apresentada. Portanto, não fica nas folhas onde nos são apresentadas as assinaturas dos associados, não está expresso o pedido dessa Assembleia. E, portanto, do ponto de vista legal, para nós, é uma dúvida. Aliás, eu tive o cuidado, inclusivamente, de ir ver... Está a sugerir que alguns desses associados poderão ter sido induzidos em erro? Não direi que tenham sido induzidos em erros. Eventualmente, nem vou entrar por aí, como é evidente. O que fica claro para mim é que não fica claro, o que é para nós, perfeito para nós, a mesa da Assembleia perfeitamente inequívoco, é que não está claro que esses associados queiram, efetivamente, a marcação dessa Assembleia Geral. Por outro lado, nós estamos a falar de uma questão... Mas permita-me interrompê-lo, mas porquê? Qual é o teor do texto? De facto, do ponto de vista, o texto pede apenas a marcação da Assembleia, ponto final, parágrafo. Portanto, não há justificação, conforme o nosso entendimento deve haver, porque é que se pede uma Assembleia Geral com a intenção de destituir uma direção que foi sufragada... E do ponto de vista estatutário tem de haver esse requerimento? Não tem que haver esse requerimento. Os estatutos não dizem que tem que haver essa fundamentação. Agora, nós achamos que é de elementar bom tom e de bom senso até haver essa justificação. Quer dizer, não se vai pedir a destituição de uma direção apenas sem que haja argumento rigorosamente nenhum que não nos é apresentado. Portanto, eu repito, não nos é apresentado nenhum argumento na petição para destituir a direção. Isto fique claro para todos os associados. E, portanto, aliás, eu tive o cuidado, conforme lhe disse, de ir ver uma petição que foi feita também, penso que em 2004, se me falha a memória, era até o Sr. Pedro Xavier, o Presidente da Assembleia Geral. Eu tive o cuidado de ir ver cópias dessa petição e está claro, de facto, em todas as folhas em que são presentes, está devidamente fundamentado, muito bem feito o pedido, com questões claras, objetivas, do porquê é que se pede à Assembleia e o que é que se pretende com ela, portanto, e todos os sócios assinam a partir daí. Portanto, em todas as folhas esse texto é repetido, ou essa petição, essa fundamentação é repetida, e os sócios assinam por baixo, portanto, não fica dúvidas nenhumas de que, de facto, aqueles sócios que subscreveram e que assinaram, é isso que querem, portanto, a partir daí é só marcar e ponto final. Não é? No nosso caso, não houve isso, não há fundamentação, não há, de facto, a repetição do pedido por cima das assinaturas que são apresentadas, e, portanto, restam-nos dúvidas ali que nós solicitamos, e deixe-me dar-lhe nesta nota também, para que não fiquem também dúvidas nenhumas. Nós imediatamente tivemos o cuidado de solicitar uma reunião com
pessoa que tutelou e que representou esta petição. Fizemos-lo por 2 ou 3 vezes, não conseguimos reunir pessoalmente com o senhor, e, portanto, no sentido, obviamente, de lhe explicar o que é que pretendíamos, que teria evitado e que teria reduzido todo este tempo em muito, logicamente. Ainda não conseguimos, deixe-me dizer-lhe que ainda não conseguimos reunir pessoalmente com o senhor para lhe explicar rigorosamente aquilo que pretendemos, que, obviamente, como compreenderá, é muito mais fácil em meia hora ou em um quarto de hora as pessoas a conversar, entenderem-se claramente quais são os fundamentos e como é que as coisas têm que ser apresentadas, do que estamos aqui a trocar cartas para um lado e para o outro. Olha, agora falta isto, olha, agora afinal falta a alusão ao artigo não sei o quê, afinal agora falta não sei o quê. Nunca mais daqui saímos, não é? E, portanto, aquilo que nós procuramos no sentido de evitar essas coisas foi, repito, até por escrito, fazer uma reunião com o senhor e com as outras pessoas onde, inequivocamente, não havia dúvidas sobre essa petição, para esclarecermos e para dizer como é que queríamos que a petição nos fosse entregue. E, obviamente, a partir daí, o processo estaria sob a nossa alçada e seríamos nós os responsáveis pela sua gestão. Não é esse o caso. Fiquei com a ideia de que detectou outras irregularidades, porque há pouco ia acrescentar mais qualquer coisa. Não, grosso modo estas. Depois são questões de ordem jurídica, da forma como é aludido, portanto, em termos do pedido, mas são questões de pormenor que não fazem. Quer dizer, o que nos interessa aqui é o fundamento da questão, se há alusão ao artigo 25º, ou 27º, isso para nós não me parece que seja muito relevante, porque o que me interessa aqui é aclarar a convicção e a certeza daquilo que os sócios querem. Portanto, e nós estamos a falar de uma questão menor, estamos a falar da destituição de um presidente, de uma direção que foi sufragada por 2/3 dos eleitores em voto direto, conforme se recordará, e, portanto, não é de qualquer maneira efetivo que vamos convocar uma Assembleia Geral para destituir um presidente que foi, uma direção que foi eleita da forma como foi, e, portanto, tem que haver aqui alguma sustentabilidade, alguma fundamentação que nos leve a fazê-lo. Resumindo, desde que receba tudo em conformidade no pedido, marcará naturalmente a Assembleia Geral. Com certeza, eu concordo ou não concordo, e eu não concordo, deixe-me dizer-lhe isto claramente, para que não fiquem dúvidas. Não me parece que seja a melhor forma de resolver os problemas graves que o Vitória tem neste momento em curso. Pelo contrário, eu julgo e afirmo isso convictamente de que toda esta envolvência do ponto de vista associativo ou social, conforme quiser ver, tem prejudicado imenso o rendimento desportivo da equipe. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. E, portanto, tudo isto tem contribuído, do meu ponto de vista, muito negativamente para aquilo que é o desempenho normal da equipa. Não tenho dúvidas sobre isso. Quando diz que não tem obtido resposta por parte do associado Paulo Emanuel Mendes, e era dele que estávamos a falar há pouco, está, no fundo, a sugerir que, neste momento, relativamente a este assunto, a bola está do lado de lá. A bola está completamente do lado de lá, como é evidente. Nós enviamos a carta com as lacunas, portanto, e com as situações que nós queremos ver corrigidas no dia 21. Deixe-me só confirmar, para não lhe estar a dar uma informação errada. Exatamente, enviamos no dia 1 por correio com carta com aviso de recepção, portanto, e estamos à espera de ver com as lacunas que nós entendemos que existem e que queremos ver corrigidas, e a partir do momento em que nos esteja entregue a nova petição com estas correções, obviamente a Assembleia será marcada, como nem podia ser de outra forma, como é lógico. Entretanto, já houve declarações do referido associado, descontente com o facto da Assembleia Geral ainda não ter agendado essa reunião extraordinária e ameaçando que entregaria no Tribunal uma providência cautelar. Como é que interpreta isso? Da forma mais democrática possível, é um direito que lhe assiste. Nós estamos aqui para defender o Vitória, ponto final. E defender o Vitória não significa defender apenas um grupo de associados, com todo o respeito que eles nos merecem, logicamente, não é? E, portanto, repito, estamos a falar de 170 associados, cuja dúvida nos merece relativamente à petição. Portanto, a boa fé ou a boa ordem da petição não nos parece assegurada, e por isso é que nós a devolvemos e pedimos a forma como ela nos deve ser entregue. E estamos a falar de um universo de 20 e tal mil associados. E, portanto, há que ter aqui alguma ponderação nesta matéria, tanto mais, como lhe disse há um bocadinho, estamos a falar de um ato de profunda violência, que é a destituição dos corpos sociais. Mas do ponto de vista jurídico não lhe parece, ainda que não seja a sua área naturalmente, mas não lhe parece que haja sustentabilidade para essa providência? Eu parece-me que não, muito honestamente, porque não me parece que nenhum jurista aceitasse marcar uma Assembleia Geral da forma como a petição está feita. É a minha opinião e é a opinião, obviamente, das pessoas juristas a quem recorri, logicamente, não é? Nomeadamente na própria mesa da Assembleia. E, portanto, não me parece que haja aqui qualquer
como é que eu hei de explicar, algum erro da nossa parte do ponto de vista jurídico, porque tivemos o cuidado de nos informar e de ver, de analisar, e inclusivamente é como lhe disse, se dúvidas houvesse ainda, tivemos o cuidado de ver a tal petição que foi feita em 2004, julgo que em março de 2004, se me falha a memória, no tempo do Sr. Pedro Xavier, e julgo que o Abel recordar-se-á melhor do que eu dessa questão. A altura da saída de Pimenta Machado. Exatamente, portanto, e está claríssimo, exatamente nos termos em que nós solicitamos que nos fosse entregue a petição, exatamente, com o texto, fundamentação e depois a assinatura dos associados, os tais 120 associados que terão que assinar. Portanto, se dúvidas houvesse, de facto temos esse passado, ou esse documento que no passado existiu. Faz quase jurisprudência, no fundo. Não diria que faz jurisprudência, porque a jurisprudência, de facto, é das regras do bom senso. Quer dizer, eu acho que quando se pede seja aquilo que for, tem que ficar inequívoco, não pode haver dúvidas nenhumas, para quem, no caso concreto, para a mesa da Assembleia, de que, de facto, aquela é a vontade dos associados. Ainda mais, como, repito mais uma vez, quando estamos a falar de um ato tão violento quanto este. Não é? Por isso, naturalmente, creio que negará a ideia de mesquinhez. Antes está com o sentido de cumprir aquilo que escrupulosamente deve ser cumprido. Sem prejuízo, eu vou-lhe mostrar, fica entre si, eu vou-lhe mostrar a forma como a petição nos é feita. A petição é-nos apresentada nestes termos, certo? A partir daqui é só assinaturas, sem texto nenhum, rigorosamente nenhum. Pede-se única e exclusivamente a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Exatamente. Apenas com os sócios abaixo indicados, para marcar uma Assembleia, com base no artigo 25º. Rigorosamente mais nada. Não nos é dito porquê, porque é que se quer destituir o Presidente, com que fundamentos, quais são as alternativas que propõe. Quais são as alternativas que propõe? Quando se quer destituir um Presidente, obviamente alguém se há de apresentar como alternativa. Parece-me a mim, de bom senso. Não é? E depois tivemos o cuidado, conforme lhe disse também, de ir ver o tal documento de que lhe fiz alusão e veja a diferença. Está a ver a diferença? Ponha-se no nosso lugar e veja se uma questão desta natureza pode ser tratada com esta leviandade em termos de marcação de uma Assembleia Geral, quando estamos a falar, ainda por cima, da destituição da direção. Dr. João Cardoso, continuemos a abordar este assunto que é profundamente delicado e tem, de facto, criado muita celeuma. Continuemos a analisá-lo à luz dos estatutos do Vitória. É possível agendar essa Assembleia Geral Extraordinária para destituir a direção ou única e exclusivamente para apresentar uma moção de censura? Aquilo que nós entendemos é possível agendar uma Assembleia para apresentar uma moção de censura à direção. E a moção de censura, a ser aprovada, isso sim significa... Significará a admissão inequívoca do Sr. Presidente. Não? Isso está explícito nos estatutos de Vitória? Sim. Doutor, não me parece que são questões, obviamente, jurídicas, que eu não iria entrar muito por aí, mas, quer dizer, do ponto de vista do senso ou das consequências que tal ato levaria, obviamente seria a admissão da direção, inequivocamente. Não é? É um pouco a tal questão moral de que falávamos há pouco, relativamente à Assembleia Geral das Contas, não é? Exatamente. Situa-se também a esse nível. Sim. Doutor, entretanto, não o incomoda o facto de ser apelidado de traidor por alguns associados, que inclusive colocaram tarja junto ao complexo? Eu confesso que não percebi, quer dizer, traição existiria, não existiria. A existir seria ao Vitória, marcando uma Assembleia com nestas condições. Isso sim seria uma traição ao Vitória e aos 20 e tal mil sócios que seguem o clube. No outro enquadramento não vejo que traição possa existir, não compete ao Presidente da Assembleia destituir a direção, não compete ao Presidente da Mesa da Assembleia gerir o clube ou tomar decisões nessa matéria e, portanto, a única coisa que nos compete é gerir as questões de funcionamento das Assembleias, digamos assim. Portanto, traição seria, do meu ponto de vista, e isso seria grande, era avançar para uma Assembleia Geral e até um ato de leviandade, mais do que traição, se calhar, de leviandade, e para uma Assembleia Geral Extraordinária com este fundamento de destituição dos corpos sociais, com um cenário desta natureza. Portanto, isso não. Isso sim seria um ato de profunda traição. Mas entenderá que essa crítica advém do facto desses mesmos associados entenderem que o senhor, porventura, estará a proteger a direção e não defendendo os sócios. Abel, eu acabei de lhe mostrar a forma como a petição nos é proposta e a forma como outras petições foram feitas. Portanto, se dúvidas houvesse, eu julgo que elas ficam perfeitamente esclarecidas nesta matéria. Repugna-me até que haja esse tipo de raciocínio quando nós,
nós tomamos iniciativa, como já disse há um bocadinho, de contactar as pessoas para rapidamente esclarecermos relativamente às questões que tínhamos, de que tínhamos dúvidas e como é que queríamos que o pedido nos fosse apresentado, porque não andássemos aqui a trocar cartas para um lado e para o outro, e portanto houve essa recusa. Quer dizer, eu parece mais manifestação de boa vontade e de boa fé da nossa parte do que sermos nós próprios a tomar a iniciativa de contactar as pessoas, quando se calhar até deveria ter sido o contrário, na minha perspectiva, não sei se não é nenhum ato de presunção, nem nada que se pareça, mas eu acho que seria de bom tom, na minha perspectiva, que da parte do grupo de associados que subscreveu esta petição, que fizesse a entrega e que fizesse uma marcação com o mesa da Assembleia para fazer a entrega física, nomeadamente a petição, e fosse depois discutido. Para encerrar este assunto, rejeita liminarmente a ideia de que esteja ao serviço da direção? Mas era só o que faltava. Eu estou ao serviço da instituição financeira que me paga o ordenado ao final do mês. Ponto final. Rigorosamente mais nada. Estou a servir o Vitória, não recebo, nem nunca recebi um cêntimo do Vitória, obviamente nem isso é assunto sequer que mereça discussão. Entrei para o Vitória com o objetivo de acrescentar alguma coisa ao Vitória e, modéstia à parte, julgo que se acrescentou. Porque se alguma informação hoje os sócios têm, e com o pormenor que lhes chega em termos de assembleias, em termos de contas, modéstia à parte, acho que fui eu que introduzi isso, ou que trouxe isso para o Vitória, e, portanto, sinto que acrescentei alguma coisa ao Vitória, portanto, não quero levar nada do Vitória, nem quero nada do Vitória, logicamente, nem isso faria sentido, porque carolice, porque gosto de Vitória e porque, de facto, me agrada acrescentar, em termos institucionais, alguma coisa a este nível. Outro, nem pensar. Mudemos de assunto, e até porque este assunto de que vamos falar agora tem tido algumas intervenções da sua parte. O Vitória só tem salvação do ponto de vista financeiro com a passagem para o Massado? Deixe-me esclarecer esta questão, vamos lá ver. Eu julgo que ficou claro, e fiz esse trabalho enquanto estive na direção e na parte financeira, no sentido, e vamos esclarecer isso devidamente, no sentido de separar aquilo que é futebol, daquilo que são modalidades amadoras, daquilo que é o resto da atividade do clube. Eu julgo que não há dúvidas para ninguém, para nenhum associado, que imaginando o clube meramente futebol, será um clube saudável do ponto de vista financeiro, porque as receitas que gera o futebol são mais do que suficientes para gerir um clube da dimensão do Vitória. E, portanto, quando falo em SAD, falo na perspectiva de ser o veículo mais fácil de separar aquilo que é futebol daquilo que é o resto das modalidades. Não é a única. Se alguém me conseguir garantir, que eu acho difícil, separar, em termos contabilísticos, dentro do clube, mantendo o clube eclético da forma como está, mas separar, do ponto de vista contabilístico, aquilo que é futebol daquilo que é o resto das modalidades, eu não tenho nada a favor da SAD. Há sempre a tendência de misturar tudo? Exatamente. A questão que eu ponho é só essa. Portanto, há ali, de facto, um déficit estrutural enorme nas modalidades amadoras. E há que o assumir. Se os sócios o querem manter, não tem problema nenhum sobre isso. Agora, vamos separar o futebol para que fique claro que o futebol é superavitário no Vitória. Entende? Portanto, a única coisa que eu acho que faço questão, ou seja, que eu acho que era de alimentar bom senso, era separar as águas. E a forma mais fácil de o fazer, da forma como eu entendo, é através da SAD. Não é a única, nem é a exclusiva, logicamente. Agora, digamos que nos tempos atuais, se calhar a forma mais fácil de o fazer. Mas, entretanto, este é um assunto que até pode deixar de ter polémica subjacente, porque provavelmente já saberá que ontem já foi apresentado um projeto de lei que vai colocar a obrigatoriedade de clubes como o Vitória de se apresentarem como sociedades. Exatamente. Portanto, se calhar estamos a antecipar o futuro. Mas já agora, e até porque creio que há aqui duas opções, é mais favorável a uma SAD, na sua verdadeira acessão da palavra, ou uma sociedade desportiva unipessoal por cotas. E eu confesso que não tinha ainda ouvido falar nisto. Eu confesso que não conheço ainda em pormenor a deliberação que foi tomada, mas não me parece que são formas jurídicas apenas de gerir e de ir ao encontro da questão de fundo, que é separar o futebol e aquilo que é profissional, ser profissional e separar do resto da atividade do clube. Julgo que uma forma ou outra, que são formas jurídicas de gerir e de dar corpo às sociedades, não parece que haja grande diferença nisso. Doutor, e se assim for, se porventura houver a obrigatoriedade desta lei a entrar em vigor já na próxima época desportiva, Alexandre Mestre não garantiu que assim seja, nem tão pouco. Isso também foi garantido por Miguel Relvas. Mas se porventura acontecer, vamos ter eleições antecipadas no Vitória?
Ou uma alteração de fundo nos próximos meses? Não, está-me a pôr uma questão que de facto eu não tenho resposta para si. Quer dizer, não parece que se houver um apoio, isso mais do que um apoio, terá que ser uma obrigatoriedade. Se de facto for imperativo, ser obrigatório que o clube se apresente nessa forma jurídica, obviamente que terá que ser constituída e apresentada nessa forma. Portanto, não parece que os sócios sequer se vão opor a essa questão, como é evidente, não é? Quer dizer, porque é uma questão que nos está a ser imposta a nível superior. Eleições antecipadas não vejo porquê, muito honestamente. Porque a direção que está em exercício terá as condições para poder constituir a SAD ou a sociedade por cotas, conforme lhe está a ser solicitado. Apesar das dificuldades por que o Vitória vai passando e pela conjuntura, de facto, muito desfavorável, acredita que esta direção tem condições para cumprir o mandato? Olha, eu acredito, acima de tudo, e testemunho, o esforço e a dedicação que a direção, e em particular o Sr. Presidente, tem feito no sentido de resolver os problemas do Vitória, que são graves. Deixe-me sublinhar que são graves, muito graves. Tenho sido testemunha atenta, tenho manifestado a minha solidariedade ao Sr. Presidente da direção, porque de facto tenho assistido e tenho visto o esforço, a vida que tem levado no sentido de resolver os problemas financeiros do clube. Agora a verdade é só uma, nós estamos numa conjuntura económico-financeira verdadeiramente como não há memória, pelo menos na história recente. Desde a banca sem condições em termos de financiar a atividade económica e em particular os clubes de futebol. As próprias famílias com dificuldade em pagar as suas cotas. Portanto, tudo é difícil neste momento em termos de angariação de receitas. E se pensar, e se recordar que foi aprovado um orçamento para esta época, que previa um encaixe de 4 milhões de euros de receitas extraordinárias, portanto dá para termos uma pequena ideia do sufoco financeiro porque a direção e o Vitória, de uma forma geral, devem estar a passar. Eu não conheço pormenores, logicamente, mas imagino, por aquilo que vou vendo e por aquilo que me vai chegando de vários lados, que de facto o Vitória deve estar a passar, ou está a passar, um período complicadíssimo do ponto de vista financeiro. Aquilo que posso assegurar aos sócios é o esforço, não sei se vai conseguir ou não, não faço a mínima ideia, mas o esforço que o Sr. Presidente em particular está a ter, ou está a fazer, no sentido de resolver esses problemas, isso é verdadeiro, é sagrado. Resta-nos esperar que de facto tenha sucesso, porque se não tiver, então sim temos um problema grave. Muito grave. E uma conjuntura destas é obstrutiva para o aparecimento de soluções alternativas, no seu entendimento? Soluções do ponto de vista de direção? Sim. Eu não acredito. Eu acho que o Vitória vai ter sempre gente e vai ter sempre pessoas com capacidade e com condições para presidir ao Vitória, muito honestamente. Se me disser que é o melhor dos cenários para que candidaturas ou para que pessoas alternativas surjam, obviamente não é. Logicamente, não é? Portanto, estando o clube da forma como está, do ponto de vista financeiro, tendo nós a conjuntura que temos, sabendo nós ou conhecendo nós o esforço que a direção está a ter, que está a fazer, e as dificuldades que está a ter para conseguir reunir fundos para suportar o Vitória. Não é? Obviamente que pode retirar pessoas capazes, pessoas competentes, pessoas com capacidade para presidir ao Vitória, inevitavelmente. E pode, entretanto, abrir o perigo de aparecerem pessoas que não sejam tão válidas, aparentemente. Isso é um risco que, inevitavelmente, o Vitória correrá, se de facto as coisas descambarem, como eu espero que não aconteça, porque continuo a acreditar que o Sr. Presidente vai conseguir encontrar as condições financeiras para resolver o problema financeiro do clube, continuo a acreditar nisso, mas não o conseguindo fazer é um ónus extremamente elevado para quem possa seguir-se. Espero naturalmente por isso um 2012 bem mais pacífico também para a própria Assembleia Geral do Vitória. Não mais pacífico, não, porque se de facto estes problemas não forem resolvidos... Pois, mas espero que eles sejam resolvidos. Sim, sendo eles resolvidos, eu espero que sim, porque de facto a última Assembleia, da forma como correu, é indescritível, de facto, não o julgava possível no século XXI. Fê-lo de algum modo negar o compromisso, entre aspas, negar o compromisso que tinha assumido. Que compromisso? De ser Presidente da Assembleia Geral. Não, ouça, a minha ida para Presidente da Assembleia Geral, quem esteve por dentro do processo sabe que já foi um processo difícil, porque de facto não era a minha intenção continuar a servir o Vitória, nomeadamente em termos de órgãos sociais.
Depois daquilo que aconteceu, obviamente que a decisão está mais do que tomada, não continuarei de certeza absoluta em qualquer órgão social do Vitória Sport Clube, isso não tem qualquer dúvida. Portanto, este será o fim da linha para si. Completamente. Que procurarei levar a bom porto, logicamente, com sentido de responsabilidade e com sentido de continuar a servir o Vitória da melhor forma que conseguir e souber. Isso significa que a ideia da presidência nunca lhe passou pela cabeça? Por amor de Deus, isso nem... Só divorciando-me, separando-me dos filhos, de tudo e mais alguma coisa, nem isso nunca passou pela cabeça, nem nada, nem em situação nenhuma, nem muito menos até na questão da SAD, quando chegou a falar que eu queria ir à SAD para ir para presidir a SAD. Quer dizer, por amor de Deus, só de quem não me conhece ou não conhece a minha vida profissional ou a minha vida familiar é que poderá pensar numa situação dessas. Portanto, nesse aspecto que fique clarinho, João Cardoso não é candidato a nada no final deste mandato, rigorosamente nada, nem a SADs, nem a Sociedades por Cotas, nem a clubes nenhums, nem a lugar nenhum no Vitória Sport Clube. Vai procurar levar este mandato da melhor forma que conseguir e com um objetivo muito forte, que é permitir que, nomeadamente, a direção e, em particular, o Sr. Presidente, consiga terminar o mandato, ou consiga terminar, ou levar o clube até onde for possível, de cabeça bem levantada, porque, de facto, o esforço e a dedicação não isenta de erros, atenção, não isenta de erros, mas o esforço e a dedicação que o Sr. Emílio Macedo da Silva tem posto ao serviço do Vitória, eu acho que deveríamos ser o respeito de todos os associados do Vitória Sport Clube. Doutor, muito obrigado por esta conversa e esperemos sinceramente então que as coisas correspondam de uma forma mais positiva para o Vitória em 2012. Se vocês quiserem. Está feito.